Nós tivemos mais uma vez aí o nosso nome citado aí na TV comunitária pelo senhor Rodney Dias, no horário de 13 às 15 horas, onde o programa da TV Com foi ao ar. E a gente fica um pouco triste de saber que pessoas usam o nosso nome para tentar nos defamar, né? Segundo a alegação deles, é que nós tínhamos falsificado o livro Ata da TV Com, do qual eu sou o presidente por direito e estou aguardando a definição da Justiça para que nós possamos assumir a presidência daquela instituição. E para que você possa compreender, principalmente você que não conhece a história, você que é um cidadão de bem, se você puder nos acompanhar agora por um período de 10 a 15 minutos, nós vamos estar esclarecendo para você as verdades sobre a TV Com. Nós queremos mostrar para você aqui alguns documentos que comprovam isso. Primeiro, eu vou começar com o início da TV Com. Ela foi fundada através dessa ata no dia 3 de março de 2002. Aqui nós temos a ata da fundação da TV Com. E eu, pastor Marcelo Rocha, eu era, por direito, o primeiro secretário da instituição. Então nós temos aqui já a ata da posse. Essa é a ata da posse da primeira diretoria. E consegui aí, da primeira diretoria eleita, e aqui você vai encontrar o nome dos diretores eleitos nessa data. Aqui, 5/3, foi registrado em cartório, e temos o nome aqui dos diretores. 5/3 de 2002, está aí, foi o dia que nós tomamos, que foi registrado em cartório, tomamos posse no dia 3, está em cima, o terceiro dia do mês de março de 2002. E você vai ver aqui o meu nome, dá uma paradinha aí, Marcelo, que eu acho aqui, ó, Marcelo Barreto da Rocha, secretário. Presidente, vamos começar pelo presidente aqui, ó, Carlos Augusto Tomei. Vice-presidente, José Carlos Amorim. Vladimir Dias Rebeque. Tesoureiro, Marcelo Barreto da Rocha. Secretário, Sandro Modesto Rodrigues Vogal. Aí vem os demais, Leonel Maia Vogal, Luiz Carlos de Moraes Vogal. Então essa era a diretoria que tinha os poderes de representar a TV Com na primeira eleição feita na data de fundação. E o que ocorreu? Ocorreu que todos conhecem a história, tivemos que entrar com um processo judicial contra a NET na época para poder conseguir o direito de usar o canal. Isso aconteceu através de um mandato, e esse mandato ele determinava que nós tivéssemos direito a 6 horas na época. Todos conhecem que na época a gente passava na televisão, nós tínhamos nossos programas como secretário. José Carlos Amorim sempre apareceu na mídia como vice-presidente, porque em 2004 o presidente da TV Com, o seu Carlos Augusto Tomei, ele teve que se ausentar do município. Segundo ele afirmou que seria por uma perseguição de risco de morte dele e da sua família. E saiu do município em 2004 sem deixar nenhum paradeiro, nenhum contato, endereço de contato, nada, com medo de algumas perseguições que ocorreu. E o seu José Carlos Amorim assumiu na época como presidente interino, e eu como secretário continuei a nossa marcha, com muitas perseguições, muitas lutas, principalmente desse senhor Rodney Dias. Por quê? Se você assistiu o programa 1h da tarde, do Robson Moraes, ele ali disse que ele era o diretor da Fundação Delta. Quem era a Fundação Delta? Foi a que representou contra a TV Com, junto com o Coman e com a DEFA, para impedir com que a TV Com viesse ao ar. Aí você se pergunta agora, o seu Rodney era presidente, era o diretor, como ele disse agora à tarde, da Fundação Delta, entidade que está no processo como oposição à TV Com, e hoje ele usa o canal da TV Com. Como isso foi ocorrer? Alguém que no início da TV Com era oposição, e hoje é um dos diretores, tesoureiro e diretor de edições, segundo ele diz ali. Então, é um fato que você precisa conhecer. Agora, por que eu sou presidente? Porque depois de 5 anos, nós temos aqui um histórico. Esse histórico nós demos entrada hoje na reunião que nós tivemos com o procurador. Nós temos aqui o que ocorreu, as datas. Então, nesse documento, a gente vem contando
o dia da fundação, o dia da posse da diretoria, que é um mandato de 5 anos. Pode aproximar bem aí que os nossos... Aí está na benção. Data da fundação do TV-Com, 3/3/2002. Posse da primeira diretoria, 3/3/2002, no mesmo dia. Mandato de 5 anos. Término do mandato da diretoria, 3/3/2007. 5 anos. Até aí eu era o tesoureiro, eu era o secretário. Eleição da nova diretoria promovida por mim, pela ausência do presidente, 21/9/2007. E posse da segunda diretoria, 21/9/2007. Isso, se você contar o mês 9 para o mês 3, foram 6 anos, 6 meses, depois que acabou o nosso mandato, que nós promovemos uma eleição, porque está escrito no estatuto que qualquer diretor associado poderia entrar, provocar a eleição com impedimento do presidente, que já estava ausente do município na época, há mais de 2 anos. E aqui embaixo nós temos agora essa diretoria que assumiu a TV-Com depois da nossa eleição. Convocação para, é o que está na ata deles, convocação para nomeação de novos diretores realizada pela doutora Marilda, no dia 29/12/2007. Segundo a mesma, em conformidade com a carta de preposto dada pelo ex-presidente Carlos Augusto Tomei, que teve o término do seu mandato em 3/3/2007 e não morava mais no estado do Rio de Janeiro desde 2004, com paradeiro desconhecido. Então, nós fizemos a nossa eleição, a doutora Marilda esteve ciente, ela não participou do dia da montagem da chapa, devido ao fato da sua senhora mãe ter passado mal. Ela estava indo para a eleição, para a reunião da posse da montagem da chapa, junto com o seu Luiz Carlos, e o telefone tocou, a mãe dela estava passando mal em Barra Mansa, Volta Redonda, e ela pediu para o seu Luiz Carlos avisar ali a toda a diretoria que não poderia se fazer presente. Ela ia continuar como a nossa assessora jurídica. E não participou daquela assembleia. O senhor Rodney Dias, que também assinou a ata no dia da eleição da TV-Com, da fundação, ficando como fundador, ele foi convidado para participar. Temos aqui, o edital de convocação da eleição que nós fizemos dentro das conformidades do estatuto. Isso aqui em 2007.